começando mais um episódio da segunda temporada do podcast oficial da Brasil Promotion, uma realização da Forma Editora, Brasil Promotion, Crosshost, com toda uma equipe aqui de apoio muito bacana, como sempre, e a Bravo Comunicação. Bom, e hoje, no primeiro dia, gostaria de fazer aquele agradecimento especial à SPK Uniformes, né, responsável aqui por vestir esse que vos fala, e também os nossos convidados que eu vou apresentar em instantes. Antes de mais nada, gostaria de destacar o tema desse podcast, que é muito interessante, um assunto, como eu já disse para os convidados, que eu adoro, né, mesmo estando na comunicação, mas acho que faz parte também, né? A gente está sempre aprendendo e ensinando outras pessoas. E o que é? Hoje nós vamos falar sobre como transformar talento em resultado e qual o papel das equipes de alta performance para o sucesso das empresas. Parece muito longo, mas é simples na mão de quem realmente domina o assunto. Vamos apresentar então nossos convidados, a Regina Lucena e também o Vitor Rodrigues, que são especialistas em desenvolvimento humano e também líderes da Rise Desenvolvimento Humano. Bom, eu queria que vocês se apresentassem rapidamente, eu sei que o nosso tempo aqui é curto, né? Uma breve apresentação de cada um dentro da sua função e um pouquinho também da sua empresa, da Rise. Prazer em revê-los, sim, recebê-los aqui nesse espaço. Para quebrar padrão, vamos começar com os meninos. Por favor. Então tá bom. Eu falei, eu ia começar com você, mas por favor. Eu sou Vitor Rodrigues, eu sou CKO da Rise. Eu sou responsável, né? O que é um CKO, né? Eu sou responsável pela área de conhecimento da empresa. Então, tudo aquilo que é produzido em termos de conhecimento, tudo aquilo que vai para o mercado, acaba saindo de dentro da minha área para efetivamente alcançar o mercado. Estou na Rise desde o começo, sou um dos fundadores da Rise. A Rise é uma empresa que surgiu em 2014 para o mercado. Embora, depois a Regina vai contar um pouquinho a história dela ali, a Regina está desde 2001 no mercado e eu desde 2004 no mercado de educação. Então, assim, eu fiz uma jornada diferente para entrar no mercado de educação corporativa. Eu estou no mercado, como o Vitor falou, né, de educação corporativa desde 2001, então tem um pouquinho de tempo aí, né? Eu sou CEO da Rise Desenvolvimento Humano, sou uma das cofundadoras também, e eu gosto muito de falar da Rise porque a Rise, ela surgiu, apesar de eu já estar trabalhando na área, né, há muitos anos, antes da Rise surgir lá em 2000. Na verdade, ela foi sonhada em 2010 em um curso de desenvolvimento humano. Então, assim, é uma empresa de desenvolvimento que nasceu dentro de um curso de desenvolvimento. Eu e os meus sócios da época, o Vitor estava junto, né? E aí, quando a gente colocou ela no ar efetivamente, né, em 2014, a gente percebeu que estava na hora da gente botar para fora aquilo que a gente acreditava, que processo de aprendizagem, desenvolvimento de talentos é muito mais do que uma única ação e pode ser feita de diversas formas, desde que a gente faça baseado em experiências, porque é assim que o adulto aprende. Então, o Learning Experience, ele se tornou a filosofia da Rise. Ele não é uma metodologia, ele é uma filosofia. E a gente tem feito isso desde então, né? E estamos agora ganhando o mundo. Também acho que isso é legal falar. Sim. A gente já atuava Brasil e América Latina, né, com alguns clientes, e agora a gente efetivamente tem representante na Europa, um representante na Itália, onde você também encontra os produtos da Rise. Que bacana. Esqueci de apresentá-los também. Eles também são podcasters, tá? Eles têm podcast. Depois a gente vai vender o peixe aqui no final da nossa conversa também. Bom, a gente fala muito, né, ouvi falar no mercado, sobre propósito, né? O que a gente pode falar em termos de propósito? Eu sei que vocês já têm isso mais ou menos, né, enraizado. Da Rise Desenvolvimento, Rise, né? Desenvolvimento Humano. Rise, é o que seu coração deseja. Tá. O que a gente pode falar em termos de propósito? Assim, como você falou, né, que ela nasceu desse evento, né? Surgiu com esse intuito. E como é que foi em termos de propósito? Hoje, o que vocês apresentam para o mercado? Você sabe que é interessante isso que você está falando, né? Porque eu faço alguns estudos, né? E um dos meus professores, ele perguntou para mim, se você não fizesse o que você faz hoje, né, o que você faria, né? Aí eu olhei bem para ele e falei assim, sei lá, eu acho que é isso da decoração, né? Porque eu acho legal, acho bonito. Ele, mas por quê? Eu falei assim, porque é uma forma de continuar fazendo as pessoas felizes. Eu acho que o grande propósito da Rise, né, olhando bem lá no fundo, se eu falasse aqui para você, seria uma coisa linda, transformar negócios, despertar a essência das pessoas, mas no fundo, o propósito da Rise é fazer com que as pessoas sejam felizes no seu ambiente de trabalho. Concorda?
É isso, Vitor. Se eu não concordasse, eu não estava no jogo. Mas é engraçado porque acho que desde o começo a gente sempre pensou nisso, né? O fruto do nosso trabalho são pessoas que trabalham melhor, que trabalham mais felizes, que entregam seus resultados, que ficam felizes com os resultados que entregam. Então, é muito difícil a gente falar que a gente tem uma declaração de propósito, mas a gente tem um sentimento que nos proposita como trabalho, que é justamente isso. No fim do dia, o que a gente quer é que as pessoas elas voltem a partir das ações de desenvolvimento que a gente faz, que elas, no dia a dia delas, elas consigam ser felizes realmente no trabalho. Então, acho que... Legal. E a gente fala muito hoje, falar em performance. Eu vou fazer uma pergunta para vocês. Eu vou até fugir um pouquinho aqui do roteiro, porque o que eu percebo, a minha percepção, tá? Não sei se posso estar errado, assim, que está vindo uma geração sem muito propósito, sem muito objetivo, né? E com pouca performance. Por mais que você dê o treinamento, né? Eu estou falando de uma geração, sei lá, entre 20 e 25 anos. Posso até estar enganado. Então, quando a gente fala em equipes de alta performance, do que exatamente a gente está falando? E quais são as principais características que diferenciam essas equipes das demais, né? Se é que a gente pode ter um parâmetro assim. Bom, vou separar em duas. Vou separar a resposta em duas partes, né? Vitor, se você quiser contribuir também, acho que é bem legal. Mas primeiro falando dessa nova geração, né? A gente está aprendendo a lidar com eles, eu acho. Eu não sei se eles vêm sem propósito ou se a leitura de mundo deles é muito diferente. E eu acho que a gente tem que aprender um pouco sobre a leitura de mundo deles. Mas a forma de falar com eles, a forma de engajá-los, a forma de fazer com que eles entreguem aquilo que a gente tem expectativa, ela deve ser diferente. Então, a gente precisa se conectar com a essência deles. Eu acho que essa seria a primeira parte da minha resposta. A segunda parte da minha resposta se aplica a qualquer geração. O que a gente mais tem visto e conversado dentro das organizações é que a performance ela só existe quando existe vínculos. Se a gente não consegue criar vínculos entre as pessoas, se esses vínculos não são verdadeiros, se eu não tenho o desejo de estar no mesmo ambiente que você, Marcos, no mesmo ambiente que o Vitor, e de fazer com que a gente cresça junto, a performance ela não vai acontecer. Então, quando a gente olha para os princípios de times de alta performance, a gente pode falar diversos. Inclusive, a gente criou uma ferramenta, né, sobre isso, que é a roda de times de alta performance. A gente entrega essa ferramenta, que é um autodiagnóstico, né, e também um direcionador, um guia para times que eles saibam o que eles têm que praticar, quais os comportamentos observáveis, né, para entregar resultados e ser um time de alta performance. Mas tudo começa... E aí a gente traduziu com a palavra propósito, mas no intuito de qual é o vínculo que a gente tem para estar junto, então qual o propósito que a gente tem para estar junto dentro desse time entregando, certo, Vi? Quando a gente fala dentro das empresas, né, pensando no dia a dia das pessoas, tal, e aí falando um pouco sobre a questão geracional, eu acho que o grande desafio para os entrantes no mercado é que a velocidade de transformação, a velocidade de mudança é muito grande. Então, o nível de adaptabilidade também desse público é muito grande. E aí, eu acho que o exercício é justamente esse, é tentar entendê-los, trazê-los para um ambiente que talvez eles não conheçam, assim como a gente também não conheceu quando a gente entrou no mercado, eu no século passado, mas percebi o que você está falando. É um pouco dessa, acho que um pouco dessa experiência, mas eu acho que assim, algumas habilidades elas praticamente são imutáveis se a gente for imaginar desde da Revolução Industrial até os dias de hoje, que as pessoas saberem qual é o objetivo pelo qual elas estão trabalhando. Assim, a gente está buscando o que juntos, né? Terem uma boa estrutura de liderança. Então, assim, parte desse processo. Se responsabilizar pelos resultados, e aí entra a questão de você
se tornar responsável por aquilo que você quer construir. Sim. E para isso depende de uma série de coisas. Então, assim, eu acho que a gente tem uma jornada de alguns comportamentos que ajudam essas pessoas e que, se bem treinados, se bem desenvolvidos, se as pessoas tiverem clareza de como faz isso acontecer no dia a dia, eu acho que aí sim elas começam a se unir para um objetivo comum e começam a ganhar a tal da alta performance. Porque, fazendo um paralelo aqui, né? A gente voltou a ter um brasileiro no grid da Fórmula 1. Sim. Então, Santo Bortoleto. é mais fácil falar no esporte porque, para nós brasileiros, Mais é uma coisa que todo palpável. mundo vê. É Entendi. mais palpável. É um cara que está atuando em um time de alta performance. Sim. Ele está entregando um altíssimo resultado Uhum. que surpreende, inclusive, a própria equipe da qual ele faz parte. Verdade. E ele tem maturidade para conversar com jornalistas, ele tem maturidade para entender. Ele é um dos 20 pilotos mais desejados, na posição mais desejada do automobilismo mundial. Então, esse cara atua em alta performance em um time de alta performance. Sim. Com certeza, todos eles sabem o que eles querem como objetivo, todos eles têm clareza de propósito que eles querem construir juntos, todos eles se responsabilizam, cada um pelo seu resultado. Então, se isso acaba não conduzindo as pessoas para alta performance, é difícil a gente dizer o que mais faz. Verdade. Né? Você sabe que, só trazendo isso que ele falou de clareza, né? Semana passada eu estava num evento, né, de e-commerce, e aí eu estava escutando a Susan Spark, é o nome dela, né? Ela é diretora de produto internacional do Pinterest. Sim. E uma das coisas que ela trouxe explicando sobre a inteligência artificial por trás do Pinterest que foi uma frase que me impactou, né? Até escrevi um artigo, joguei lá no meu LinkedIn sobre isso, que para você procurar alguma coisa, né? Porque o Pinterest é uma rede onde você faz procuras, né? Para ter referências. Para você procurar alguma coisa, você precisa saber o que você está procurando. Repertório. E até não só saber o que está procurando, mas saber descrever o que você está procurando. E eu acho que o que o Vitor trouxe aqui, que é essa clareza, se uma inteligência artificial precisa que a gente dê clareza para ela, por que a gente não considera isso para os seres humanos? Então, voltando no início da minha resposta, né, sobre principalmente essa nova geração, essa clareza muitas vezes falta. Sim. Né? Essa conversa clara, essa clareza de o que é esperado de mim, ou o que nós vamos negociar de entrega, como que você contribui para cá. Então, falta muitas vezes essa clareza, né? Verdade. E dar essa clareza do que ele está construindo junto, porque isso é muito importante para essas pessoas, né? Então, eu acho que e aí, respondendo de novo a sua pergunta, que foi, né, sobre os princípios, né? Eu acho que é uma coisa que, não sei se chega a ser um princípio, mas tem que estar muito dentro de um time de alta performance, essa clareza. Sim. Ter uma clareza cristalina daquilo que é esperado de você e daquilo que você precisa entregar para a equipe, né? Aí, claro, aí a gente entra, como eu falei, a gente tem até ferramenta que fala sobre isso, né? Aí a gente entra em ter... A clareza está dentro de objetivo, claro. A clareza está dentro de uma comunicação assertiva. A clareza está dentro de uma definição de papéis. A clareza ela vai estar dentro de como que eu posso compartilhar os meus recursos, né, as minhas habilidades para aquele time. Ela vai entrar também numa gestão de conflitos. E a forma como que eu sou comprometido com a entrega dos resultados. Isso. Então, essa clareza ela vai permear tudo isso. Acho que isso é um ponto sensacional que você trouxe, Vitor. E aí, assim, eu e as minhas filosofias, de vez em quando, né? É bom, é bom. Se eu pudesse dividir uma coisa com todas as pessoas sobre essa clareza, né? Tem uma frase que é atribuída, salvo engano, acho que ao presidente americano George Washington, que ele fala assim, que eu tenha forças para fazer para mudar aquilo que eu posso mudar, que eu tenha serenidade para atuar nas coisas que eu não posso mudar, que eu tenha clareza e sabedoria para saber diferenciar essas duas coisas. Caramba. Porque se a gente pegar, isso é uma conversa que a gente tem, né, com os nossos filhos, né?
Porque tem coisas que não estão na nossa mão e às vezes a gente sonha com aquilo. Verdade. Mas naquele momento a gente não tem os recursos, a gente não tem o como fazer essa transformação. Mas tem coisas que estão na nossa mão e que são nossa responsabilidade, que muitas vezes a gente também não diferencia de que aquilo está na nossa mão. Verdade. Então eu acho que essa habilidade, essa capacidade de transformar as coisas e de saber diferenciar o que eu posso fazer do que eu não posso fazer, eu acho que isso é um grande recurso quando a gente fala de times de alta performance. Verdade. Né? A gente o que eu posso estendeu, né, começar a mudar. Não, mas maravilhoso, porque esse tema realmente, essa parte da pergunta realmente renderia até um outro podcast, né? Porque realmente é tão complexo, envolve tantas nuances, né? Porque realmente a gente passaria um bom tempo aqui. Realmente eu gostaria muito, mas infelizmente o nosso tempo não dá. Falando em liderança, também falando em que essa geração aprende muito rápido, as coisas evoluem muito rapidamente, eu queria perguntar para vocês, no cenário atual, onde mudanças acontecem rapidamente, quais que são os maiores desafios no entendimento de vocês para formar e manter também equipes de alta performance, voltando lá atrás, né? Aí eu queria saber realmente nessas mudanças rápidas que acontecem, como que a gente faz, né? Quais os maiores desafios nesse sentido? Aí eu começaria com, assim, uma liderança que deixa muito claro qual é o cenário que a gente vive. Só fazendo uma parte, inclusive, é diferente, né, de chefia e líder, né? Sim. O líder, geralmente, ele promove, ele abraça o time, né? Eu costumo diferenciar assim. Quando a gente fala numa estrutura organizacional, eu tenho uma pessoa que faz a gestão e eu tenho uma pessoa que faz liderança. Às vezes é a mesma pessoa. Às vezes não, deveria ser a mesma pessoa. Mas a gente tem que equilibrar as duas coisas, né? Às vezes eu faço só gestão, controlo números, sei exatamente qual é o percentual do indicador X ou Y e tal, mas às vezes eu não desenvolvo pessoas. Verdade. Ou às vezes eu estou só com as pessoas, eu não controlo o negócio, que é o outro lado da moeda. O equilíbrio dos dois pontos, a gente tem um bom líder aqui, né? Que é um cara que equilibra muito bem esse processo. A nomenclatura, ela mudou um pouco em função disso, né? Do que é chefe, do que é líder e tal, mas se a gente parar para pensar, sempre tem uma pessoa que tem voz de comando, né? E aí, quando a gente olha um pouco sobre essas mudanças que a gente vem vivendo, em cenários de mudança, eu vejo que quando uma liderança consegue trazer com clareza qual é o jogo que nós estamos jogando, e mesmo quando ele não sabe dizer, olha, eu não sei qual é o jogo que a gente está jogando, isso aproxima as pessoas. Sim. Se a gente for pegar em cenários mais amplos, questões geopolíticas, geoeconômicas que a gente está vivendo nesse momento aqui, que tendem a transformar a forma como a gente enxerga o mundo, às vezes a gente acha que na nossa função, naquilo que a gente faz no dia a dia, não vai impactar a gente. Mas na verdade vai. Porque qualquer mudança que acontece no mercado, ela impacta. Essa semana mesmo eu estava conversando com um profissional, ele trabalha na linha de operação, ou seja, ele fabrica cabeçote numa empresa que fabrica motores. Sim. Então, se você for parar para pensar, é um cara que está lá na operação do negócio. E eu perguntei para ele, eu falei, e aí, cara? E essa mudança que nós estamos vivendo aqui, né? Isso te impactou de alguma forma? Ele falou, 100% do que eu produzo é exportação. Sim. E 100% do que a gente produz, a gente entrega para a matriz que é americana. Imagina isso, né? Então, globalização, não tem como. E é uma mudança que aconteceu da noite para o dia. Né? Então, acho que tem o objetivo e a função de uma liderança nesse papel é deixar muito claro, ó, a gente tem esse cenário, isso pode causar X, Y e Z mudanças. O que a gente pode fazer para a gente assegurar que a gente tenha um ambiente mais estável ou que a gente consiga se movimentar diante desses cenários? Então, que nem no caso deles, por exemplo, ele falou, a nossa liderança já começou a observar quem são os profissionais que são chave nesse negócio e movimentar para outras linhas de produção. Sim. É muito possível que tenha um layoff, mas e aí? A gente não sabe. Só que essa clareza tem que haver. Parafraseando a diretora de marketing de uma das linhas do TikTok, né, que é conhecida minha também, e a gente estava justamente nesse evento aí, né?
E uma das perguntas para ela, né? E eu gosto muito de usar exemplo de outros líderes, né? Porque eu acho que a gente se inspira e aprende com eles, Sem né? dúvida. Por mais que a gente trabalhe com desenvolvimento humano, a gente está sempre no mercado, está sempre conversando, né? E observando o comportamento e vendo como que isso se desdobra. E o que ela falou foi, imagina, Regina, eu trabalho numa empresa que muda toda semana. Gente, a gente está falando de TikTok. TikTok é assim, você tem que estar com conteúdo. E é conteúdo novo toda hora. É muita coisa. E a empresa está lançando, está crescendo. Agora eles têm o TikTok Shop. Tem muita coisa acontecendo, né? E ela falou: essa semana eu peço para minha equipe pintar essa parede de azul. Na semana seguinte eu tenho que falar para eles: então, não vai ser mais azul, agora vai ser roxo, vai ser rosa. E o grande desafio é manter a equipe motivada, querendo entregar, independente dessas mudanças todas. E como trabalhar isso, eu acredito que de novo, ligando as pessoas àquele propósito. De novo, ligando as pessoas o porquê que a gente vai fazer isso. Se você vende bem um porquê, você consegue fazer com que as pessoas elas caminhem junto com você, independente das mudanças. E se você não sabe, é sua obrigação dizer para elas que você está a fim de construir a descobrir, na verdade, junto com elas isso. Então, assim, quando vocês trouxeram, né, a diferença lá do líder e do chefe, o chefe vai mandar ir sem dizer se sabe ou não, ou vai falar assim, aguarde segundo as ordens, né? Já o líder vai falar exatamente assim, olha, eu não sei muito bem para onde a gente vai ir, mas nós juntos vamos descobrir. Acho que são as formas de você efetivamente fazer com que essas mudanças rápidas aconteçam e mantenham o time em alta performance. Muito legal. Não sei vocês, mas eu realmente estou adorando. Eu sou suspeito para falar, como eu já disse, adoro o assunto, né? E infelizmente a gente tem que correr um pouquinho aqui, mas vamos lá. Vamos lá. Existe também, não sei se a gente pode considerar uma fórmula ou etapas práticas, assim, para que as empresas possam transformar talentos individuais em um time coeso, assim, em busca de resultados? Eu posso começar? Sim, de bate-pronto, ter bons programas de desenvolvimento interno. Porque, assim, às vezes eu vejo, né, empresas maiores ou menores, às vezes a pessoa contrata do mercado, e eu já ouvi algumas vezes, será que não havia nenhum talento aqui dentro que pudesse assumir essa posição? Bem isso. Então, assim, de bate-pronto programas de desenvolvimento de pessoas. Ouvi há muito tempo atrás. As escolas vão se parecer cada vez mais com empresas, as empresas vão se parecer cada vez mais com escolas. Então, acho que eu partiria daí. E aí, para fazer isso acontecer, que o Vitor está falando, é mapear pessoas. Sim. É fundamental você saber quem são as pessoas, o que elas têm de habilidade, o que elas têm a desenvolver. Então, fazer esse mapeamento das pessoas e manter esse mapeamento atualizado. E, principalmente, envolver a liderança nesse mapeamento e deixar claro para a liderança que é papel deles desenvolver pessoas. Tem uma coisa que eu gosto de falar, e eu sempre falo em qualquer podcast que a gente vai, ou que a gente grava, líder tem que gostar de gente. Porque se você não gosta de gente, você não gosta de se relacionar, você gosta daquele trabalho que é só você e a planilha, você não vai tirar tempo para escutar e conhecer o mundo do outro. E o líder, ele precisa gostar de gente, porque ele precisa querer fazer isso. Ele tem que ter essa disponibilidade interna. Este é o caminho mais rápido de você pegar as pessoas e levar para um time de alta performance, porque eu sei quem são as pessoas, eu sei o que elas podem entregar, eu sei o que elas precisam desenvolver, e então eu vou alocá-las no melhor lugar. E quando houver um conflito, porque tem que haver, gente, assim, pessoas que pensam iguais, elas não inovam. Então você tem que ter diversidade, divergência de pensamento, mas se você conhece as pessoas, você consegue conduzir uma conversa indispensável para que os conflitos sejam resolvidos. Então, os times, eles crescem. Eles crescem porque eles aprendem que as pessoas pensam diferente também. Então, acho que, pegando isso que o Vitor falou, mapeie as pessoas, construa programas de desenvolvimento, aloque as pessoas nos melhores locais e monitore esse mapeamento. Né? Isso aí. Pela demanda de vocês, dá para mensurar, assim? Eu falo isso porque eu vim do varejo. E o varejo tinha muito aquela estigma. O chefe não pode treinar fulano porque tem medo que ele se desenvolva e tome o lugar dele.
Eu não sei como é que está o mercado nesse sentido, empresas grandes, que é o que vocês atendem. Como é que está essa questão aí do preparo do líder nesse sentido? Olha, hoje a maior parte dos programas de desenvolvimento que a gente faz é para liderança. A gente atua nas duas frentes, né? Na frente de desenvolvimento de times e desenvolvimento de liderança. Mas hoje a gente sente que grande parte do nosso trabalho está em desenvolvimento de liderança justamente para preparar os líderes para que eles mantenham isso em mente, que faz parte do trabalho deles fazer esse desenvolvimento e trazer essa sustentabilidade para o negócio e essa inovação para o negócio. Ainda existe gente que tem medo de promover quem está abaixo? Sim, ainda existe. Ou porque ele tem medo que tome o lugar dele, ou porque a pessoa é muito boa e ele não quer desenvolver outra pessoa porque ele vai perder tempo para isso, não é verdade? Mas também a parte da empresa direcionar e dizer qual é a cultura da empresa, o que se espera, né, Vini? Eu não conheço uma pessoa no planeta que não queira crescer e se desenvolver. Sim. Então, assim, tem que haver espaço para essas pessoas. Esse é o caminho natural. Se não for naquela companhia, é em outra companhia. Exato. E eu acho que essa visão é muito clara. Assim, um dos cases assim, de maior sucesso que tem nesse sentido é o Banco do Brasil, né? A Universidade do Banco do Brasil, ela trabalhava com mentores justamente... Nós estamos falando de uma empresa que saiu de uma empresa pública para se tornar uma empresa de economia mista. Tá. Mas se a gente for parar para pensar, as pessoas vão se aposentar. Então existe espaço que vai surgir naturalmente. Né? Eu acho que isso tem se transformado um pouquinho à medida em que esses programas se tornam mais robustos. Você pegou o gancho justamente da pergunta que eu ia te fazer, porque se vocês teriam um exemplo prático, um case prático aí de uma empresa, situação que realmente a implementação de estratégias de alta performance trouxe esses resultados expressivos. Né? Eu tenho um que eu adoro. É um programa que a gente finalizou ele agora há pouquíssimo tempo. Eu ia falar dele. Com, assim, é uma das empresas que é orgulho nacional, que é a Embraer. Sim. A Embraer hoje tem um programa de desenvolvimento, de aceleração de carreira para não líderes, treinando habilidades de liderança. Hoje a Embraer tem o orgulho de trazer que 85% dos líderes da Embraer são aproveitamento interno, ou seja, a gente tem 15% só que vai buscar no mercado. E esse programa que nós fizemos, ele tem um número impressionante. Ele tem um número de 20% dos profissionais que, antes de fechar o programa, eles já tinham progredido na carreira. Estavam em posições de liderança ou posições de especialista dentro tinham sido promovidos. Então, eu tenho a clareza de que é um programa que dá certo. Sim. E dá certo por inúmeras questões. Mas a parceria que nós tivemos junto com a Embraer, com o time interno da Embraer, eu tenho certeza que foi o que fez isso ser a grande diferença. A gente quando foi convidado para desenvolver, né, esse programa, ele foi pensado, inicialmente, ele até foi pensado para todas as pessoas que realmente seriam promovidas, mas aí as pessoas vão sendo elegidas, né, e uma série de coisas, e eles perceberam que eles tinham muitos talentos que não necessariamente já iam assumir uma posição, mas que precisavam de ter habilidades de liderança, porque de verdade todo mundo é líder de alguma coisa. Sim. Você seja líder da sua carreira, do seu processo, né, daquilo que você entrega. E aí a gente trouxe essa mentalidade para dentro do programa. O bacana desse case é que ele foi um case que é mais de longo prazo, né? A gente teve uma duração aí de uns 4, 5 meses, só que concomitante com esse trabalho, né? Eles também fizeram um programa de shadowing, então outros líderes, eles mentoravam, né? Não, eles fizeram um programa de shadowing de mentoria, né? Então outros líderes mentoravam pessoas que não necessariamente eram liderados deles, mas que eram reconhecidos naquela habilidade que precisava ser desenvolvida. Então, assim, para a gente montar tudo isso junto com eles, a gente fez entrevistas, a gente falou com quem ia receber os novos liderados. Nós gravamos podcast com dois grandes líderes deles, pessoas que cresceram lá dentro. Sim. Então, assim, esse foi um dos cases que a gente trouxe aqui, que acabou de acontecer, né? Então tá muito na nossa cabeça, mas funciona. Que legal. Funciona.
Então, o que o Victor falou é verdade. Você precisa criar esse espaço interno e não importa o tamanho da sua empresa. Exatamente. Se você tem 5 funcionários, você tem que aprender a deixar a pessoa crescer e evoluir em termos de responsabilidade. E isso vai ganhar o coração da pessoa. E aí a gente percebe, né, que tem questões assim que são da própria pessoa, que ela já tem isso, né, na sua formação, na sua essência como líder, né? A gente percebe e acho que isso tem que ser potencializado. Para a gente finalizar, que a gente está na reta final aqui, que dicas, se é que a gente pode dizer isso, né, para as empresas que estão começando, estão querendo entender desse processo, né, nessa jornada, qual seria o primeiro passo, assim, um passo essencial para desenvolver equipes de alta performance? Cara, rapidamente falando, se é que a gente consegue. Acho que o passo 1 é assim, ó, é essa empresa ter a consciência de que a Regina começou muito bem, mapear é importante. Mapear talento, saber o que as pessoas querem da vida delas, o que elas imaginam, né, dentro da empresa, o que elas querem como carreira, tal. Sim. Então mapear é o primeiro ponto. E aí, a partir daí, você entra nos desdobramentos, né, de criar uma boa estrutura, um bom ambiente de trabalho, criar oportunidades para as pessoas crescerem. Então, ter um espaço. É como se a gente fizesse, para fazer uma analogia rápida, para as pessoas entenderem, assim, você vai plantar seja qual for a planta em um vaso, você tem que preparar muito bem o terreno. Exato. Terreno muito bem preparado faz com que a planta cresça. E nenhuma empresa quer ficar estagnada. Então as empresas também têm que querer crescer. Eu acho que parte daqui. Então o caminho eu partiria por isso. Mapear, estruturar, criar programas e aí caminhar para esse processo de desenvolvimento organizacional e das pessoas dentro da organização. Para contribuir, eu começaria o desenvolvimento da liderança. Sim. Que a liderança vai ser esse terreno. Né? A liderança a gente pode traduzir que é esse terreno. É quem vai receber os talentos, é quem vai adubar esses talentos, é quem vai... Ou jardineiro, né? Não sei, a gente pode fazer várias analogias aqui, mas essa liderança tem que estar claro para ela o como ela deve desenvolver esses times de alta performance. Verdade. Então, um belo trabalho com a liderança e aí proporcionando, né? E assim, gente, quando eu falo trabalho com a liderança, não é aquele workshop assim, que um PowerPoint, não. Põe os caras para experimentar as coisas. Põe os caras para ser liderado, põe os caras para entregar um resultado, sob pressão. Por isso que a gente trabalha muito com jogos corporativos, inclusive, né? Nada melhor que o conhecimento empírico, né, também. Isso, então você traz todas essas coisas, mas de verdade, assim, prepara essa liderança. Se você começar pela liderança, vai ser mais fácil. Não consigo, na minha empresa não dá, a liderança é muito resistente, faz efeito panela de pressão, então começa por baixo, né? Exato. Faz efeito panela de pressão, mas o primeiro passo para mim é preparar essa liderança. Bacana. Bom, mais alguma observação? Alguma palavra final? Se eu pudesse deixar um recado assim para todo mundo que tá nos assistindo, eu pensaria que uma empresa é um ambiente, efetivamente é um ambiente fértil para as pessoas poderem crescer, sabe? Então, eu pensaria um negócio como esse impulsionador de crescimento das pessoas, da própria companhia. E aí, eu diria que daqui para frente, o que a gente precisa é que as empresas efetivamente entendam que elas precisam ser lugares onde as pessoas querem estar. Por isso que a gente tem pesquisas como o Great Place to Work, por exemplo, né, as melhores empresas para se trabalhar, e as pessoas querem estar lá, porque são lugares que te ajudam. Obviamente não encaixa para todo mundo, não é porque uma empresa ela é Great Place to Work que ela encaixa para todas as pessoas, mas você tem que se conectar com aquele negócio, com aquela empresa, com a estratégia daquele negócio, para ele florescer e crescer. Legal. Então eu diria que assim, se você quer ter uma empresa que produz, que gera crescimento para a empresa e para as pessoas, pensa, eu preciso ser um lugar onde as pessoas queiram estar. Começaria por aí. Sensacional. E de verdade, assim, acho que a mensagem que eu gostaria de deixar para as pessoas prepare seus líderes para que eles recebam pessoas e desenvolvam pessoas. Dando um depoimento pessoal, eu sou líder, pegar só o tempo da Rise, né? Mais de 10 anos aí.
Eu tive muitos momentos muito bons, mas eu tive muitos momentos muito ruins, né? Quem está aqui nessas cadeiras geralmente não fala isso, né? Mas eu aprendi a liderança e foi na prática também. Então eu olho para trás e vejo, poxa, podia ter feito muita coisa diferente, podia ter aproveitado melhor aquela pessoa, podia ter tido uma inteligência emocional melhor em alguns momentos. Então, para mim, a liderança é fundamental para você ter um time de alta performance. Dando o meu depoimento pessoal, que aprendeu ao longo da carreira aí, quanto a liderança ela impacta na vida das pessoas e na saúde da organização. Bom, não tem mais nem o que falar, né? Eu só tenho que agradecer realmente pela aula que vocês deram aqui. É um assunto que eu, como eu já disse, eu sou apaixonado e eu gostaria de tê-los mais vezes aqui. Quem sabe nesse podcast se estenda aí durante todo o ano e a gente possa recebê-los em mais oportunidades aqui, tá bom? É um prazer. Obrigado a você, Obrigado, o nosso querido Victor Rodrigues, a nossa querida Regina Lucena, representando a Rise Desenvolvimento Humano. Para quem quiser também seguir a Rise nas mídias sociais, quiser passar o site rapidamente. Claro, o nosso site é risedh.com.br. O nosso Instagram é risedh.oficial e no LinkedIn é Rise Desenvolvimento Humano. Legal. Obrigado, então. Bom, e a gente fica por aqui, finalizando esse primeiro episódio da segunda temporada, no primeiro dia da Brasil Promotion, edição 2025. Espero vê-los numa próxima oportunidade.